galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais uma experiência de leitura e hoje eu vou contar pra vocês a história de O Grande Gatsby, lançado lá em 1925, do Francis Scott Fitzgerald. E assim, gente, eu tenho que dizer logo de cara que eu amei ter tido essa experiência, tanto do livro e também tanto do filme, que eu vou contar mais pra frente aqui como é que foi a minha experiência. Mas assim, basicamente, O Grande Gatsby vai contar a história do Gatsby, mas na verdade pelo ponto de vista do Nick. Na verdade, o Nick é o nosso protagonista. E o que acontece, gente? O Nick, ele é um corretor de ações e ele vai se mudar para um condomínio onde tem muitas mansões, casas de pessoas muito milionárias, e ele vai se mudar para uma casa bem pequenininha ali naquele condomínio. E ele vai ser vizinho do Gatsby. Mas antes disso, de contar essa relação com o Gatsby, a gente vai conhecer a Daisy, que é prima do Nick, que mora naquele mesmo condomínio, sendo que do outro lado. E o que acontece, gente? Eles são primos, eles são bastante próximos, sendo que eles estavam há muito tempo sem se ver. Então a gente vai conhecer a Daisy, que ela é casada com o Tom. O Tom, ele é um cara milionário, herdeiro de grandes fortunas, mas ele é uma pessoa completamente asquerosa. Esse é um tipo de personagem que é criado pra gente odiar. Então ele é racista, ele é machista, ele trai a mulher dele, assim, todo mundo sabe disso e eles continuam casados, sabe? Ele é a escória do mundo, tudo de ruim que tem está presente no Tom. Ele vai ser um personagem bastante importante ali ao decorrer da história. Então a gente vai conhecer a Daisy, né, como eu falei, ela é aquela clássica moça milionária, casada com um cara num casamento que a gente percebe que ela não tá feliz naquele casamento, mas ela está naquela situação porque é o certo a fazer. Então ela tem uma filha, é uma pessoa bastante submissa, ela está muito aquém ali da situação, uma pessoa bastante assim, egocêntrica em alguns momentos, bastante egoísta também. E assim, gente, uma mulher dos anos 20, milionária, sem muitos problemas na vida dela, casada com um cara que também não é um casamento muito legal, mas ela tá naquela situação. A gente percebe também que ela se casou com ele, não necessariamente por causa do amor que ela sentia incondicionalmente por ele, mas sim por causa do dinheiro, que ele é um cara de muitas posses. E ela sabe que o cara trai, ela sabe que, assim, aquilo não vai mudar, mas ela continua naquela situação porque é aquilo que ela tem e ela tá, assim, confortável naquilo, sabe? Aquilo é fácil estar naquela situação, então ela continua, sabe? Mas eu acho que até uma crítica que eu faço à questão do desenvolvimento do personagem da Daisy, que poderia ter sido muito mais, sabe? Eu achei que faltou um pouco, ela é muito submissa, muito aquém da situação. Ela é a nossa personagem feminina, que tem o maior destaque dentro da história, sendo que ela, assim, a gente não se comove tanto assim com ela, sabe? Então, a gente vai, de fato, conhecer o Gatsby. O que acontece, gente? Como que a gente conhece o Gatsby? Pela visão do Nick. O Nick, como eu falei, ele tem um lema muito forte, que foi algo que o pai dele passou muito pra ele, essa questão de princípios, que ele leva muito forte na vida dele, que é sempre que tiver vontade de criticar alguém, lembre primeiro que nem todas as pessoas do mundo tiveram as vantagens que você teve. Então essa frase é muito forte e a gente entende muito por causa dessa frase, desse princípio que o Nick tem, um pouco da personalidade dele, que ele não é uma pessoa de julgar as outras pessoas, ele tá sempre ali disposto a entender, disposto a conhecer novas pessoas, ele é uma pessoa bem agradável, sabe? Então a gente conhece o Gatsby pela visão dele. E assim, no primeiro momento, o Gatsby, ele é um milionário que, assim, no geral as pessoas conhecem, sabem quem é o Gatsby, mas assim, não conhecem de fato o cara. Então as pessoas não sabem como ele ficou milionário, se era herança, se ele estudou em Oxford, como é que ele conseguiu o dinheiro dele, ele era traficante de diamantes, ninguém sabe. As pessoas criam muitas teorias em cima de como que ele conseguiu essa grana toda, como é que ele tem toda essa fortuna, todo esse empreendimento. E as pessoas julgam muito por causa disso. Só sendo que nosso protagonista, ele não julga logo de cara porque ele tem esse background dele. Então, o que acontece, gente? O Gatsby, ele também é muito conhecido por dar grandes festas luxuosas, gigantescas na casa dele. E que na maioria das festas ele nem está presente. Sendo que é praticamente um evento social e todo mundo vai para essa festa. E eles não vão para essa festa porque eles querem prestigiar um evento do Gatsby, mas eles vão pra essa festa porque é um evento social de muito status, muito glamour, que as pessoas estão sempre, todo mundo tá lá, então eu também vou estar lá. Então o Nick, ele é convidado pra ir pra essa festa, ele vai pra essa festa, mas ele fica muito com essa imagem do Gatsby de ser uma pessoa extremamente misteriosa, que ele gostaria de se aproximar mais.
E assim, vai acontecer um fato que no primeiro momento a gente acha muito estranho porque isso acontece, mas o Gatsby, ele começa a ter uma amizade com o Nick, e assim, no primeiro momento a gente não entende por que do nada ele decidiu falar com alguém e criar uma amizade com essa pessoa, de querer saber da vida dele e tudo mais. Mas aí no decorrer da história a gente vai entender por que o Gatsby faz isso. E é a partir daí que de fato a gente começa a conhecer mais do Gatsby. E o Nick e o Gatsby, eles viram grandes amigos, pessoas que se gostam muito e que vão, assim, ter grande importância um pra vida do outro. Então a gente vai descobrir que o Gatsby, ele começou essa amizade com o Nick porque o Nick, ele é primo da Daisy. Lembra que eu falei bastante da Daisy? Então a gente vai descobrir que o Gatsby e a Daisy foram namorados quando eles ainda eram muito novos e o Gatsby, ele ainda era pobre. O que acontece, gente? A Daisy decidiu não se casar com o Gatsby, não continuar com esse amor, porque ele era pobre. Então eles se afastam, cada um vai para um lado. O Gatsby, ele fica milionário e ela se casa com uma outra pessoa, que é o Tom, né, que a gente conhece também na história. E assim, a partir daí, o Gatsby, na verdade, ele usa, principalmente no começo, o Nick como uma ponte para chegar a Daisy. E a partir daí, a história, de fato, ela vai se desenrolar e vai acontecer, e fatos muito importantes vão acontecer nessa história e que eu gostei demais. No primeiro momento, o que eu achei, gente? Por que eu decidi ler O Grande Gatsby? Porque eu tava lendo histórias muito pesadas, histórias muito, assim, muito cabeçonas, e eu queria ler uma coisa mais leve, recomendando O Grande Gatsby. Então eu vi uma dica recomendando o Grande Gatsby e eu achei super interessante a premissa da história e eu decidi ler. O Grande Gatsby está disponível no Kindle Unlimited. Eu sempre falo aqui do Kindle Unlimited porque é uma assinatura muito legal, livro que tem um pouco mais de 200 páginas e que, assim, você lê super rápido, super tranquilo. E assim, no primeiro momento eu achei que essa história, assim, antes de ler de fato o Grande Gatsby, eu achei que fosse uma história assim, extraordinária do Gatsby. Mas não é necessariamente. A gente vai ver que a história, a leitura, é uma história de romance, uma história de amor, é uma história muito do contexto que estava acontecendo ali em 1920, em que tinha acabado de acontecer a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam muito naquela propaganda de American Way of Life, o sonho americano estava muito nessa trajetória do cara que saiu do nada, era super pobre e do nada, e assim, com sua força e sua inteligência, e assim, você trabalhar, você consegue ficar milionário e ter o grande bom da sua vida e o grande auge da sua vida. Então, o contexto histórico é muito esses fatos que foram por isso que desenrolou esse livro. E assim, gente, como eu falei, eu achei que fosse ser uma história extremamente extraordinária do Gatsby, mas na verdade, uma história de amor, de romance, de um cara que era pobre, não conseguiu ficar com a garota que ele queria porque ele era pobre, ficou milionário e depois ele volta pra tentar reconquistar aquela mulher. Então, basicamente, é isso. E assim, no meio da história eu comecei a me desanimar porque eu achei que fosse só mais um romance, eu já tinha lido e era meio batido, eu esperava um pouco mais. Mas com o decorrer da história, a gente se envolve muito com os personagens, você se envolve com o Nick, principalmente com o Gatsby, você sente raiva dos personagens que estão contra aquela história de amor. Outros fatos extremamente importantes vão acontecer e o final é excelente. O final, assim, é de quebrar o nosso coração, porque a gente torce muito pelos protagonistas e, assim, a gente espera que tudo ia ficar lindo e feliz, não necessariamente isso que acontece. Então, basicamente, foi isso que eu achei, gente. Eu gostei demais de ter tido essa experiência de leitura, sabe? É um livro que eu recomendo demais, gente. E assim, mas já vá sabendo que é uma história de amor, que ninguém tinha me avisado, mas no meio da história eu consegui gostar do mesmo jeito. Eu amei ter tido essa experiência. Então eu decidi assistir o filme. O filme é uma experiência extraordinária. Eu tenho que confessar que eu gostei mais do filme do que do livro. Mas assim, gente, a adaptação do filme, ela é excelente. Inclusive tem falas inteiras de diálogos que acontecem no livro, eles reproduzem no filme. O filme é muito impecável. Eu estou falando do filme de 2013, que o Gatsby é o Leonardo DiCaprio e que o Nick, ele é o nosso queridíssimo Homem-Aranha ali da versão mais clássica que todo mundo fala. E assim, gente, eu gostei demais, e eu gostei muito por causa da fotografia do filme, sabe? A montagem do filme é muito legal, o filme é muito bonito, os figurinos são muito bonitos, é muito colorido, e assim,
Eu lendo o livro, por exemplo, eu dou um exemplo assim das festas que acontecia na casa do Gatsby. A gente via a descrição, mas não era uma descrição muito detalhada. A gente via que era uma coisa muito legal, muito bonito, o pessoal bebendo, não sei o quê. Mas ver aquilo no filme eu achei que ficou perfeito. Ficou uma adaptação incrível. E você se envolve ali nos personagens, na festa, naquela coisa do mistério que o Nick tá tendo de querer conhecer o Gatsby, mas ninguém sabe direito quem é o Gatsby. Eu achei sensacional, sabe? Tem a cena que o Gatsby, de fato, ele aparece. É lindo, gente. O filme, ele é muito bonito, ele é muito colorido, ele é muito aquilo que eu esperava e eu acho que superou ainda mais as minhas expectativas em relação ao livro, ao filme, porque tem esse plus da cenografia, sabe? Dos figurinos, que é muito, muito bonito, muito, muito colorido e que eu gostei muito. Além do fato, né, da adaptação ser muito boa, ser muito fiel e que, assim, vale super a pena, gente. Vale super a pena de verdade. E eu tenho que contar que eu tinha um pouco de preconceito com esse filme, porque esse filme eu já tinha, tipo assim, na televisão da vida, passando ali, eu já tinha visto esse filme algumas vezes, assim, em alguns pedaços. Sendo que eu nunca, de fato, parei para assistir O Grande Gatsby, porque tinha a figura do... Ele é o protagonista de Homem-Aranha, como eu falei, e eu nunca gostei de Homem-Aranha, eu nunca gostei daquela trilogia de Homem-Aranha. Então, quando eu vi a cara daquele homem, eu falava, ai, não vou perder meu tempo assistindo isso. E assim, gente, quebrei a cara, porque o filme é muito bom, o filme, ele é muito bom, a história é muito boa, sabe? Tem a cena de quando o Gatsby, ele de fato reencontra a Daisy, que ele monta a casa inteira cheia de flores. Gente, é muito bonito, é mais do que eu esperava. Tipo assim, o que eu tô falando, sabe? Na descrição do livro é muito simples, sabe? Falou que o Gatsby tinha enfeitado a casa inteira com uma floricultura, tava muito bonito. Ok, mas ver aquilo ficou melhor do que eu poderia achar que ficaria. Ficou muito bonita aquela cena. Então, assim, eu só tenho elogios pra falar sobre esse filme, porque ele é muito, muito bom. Recomendo muito que vocês também tenham a experiência de leitura, mas também assistam o filme, porque ele vale super a pena, super fiel, super bonito. Assim, gente, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre o final. Vai ter spoiler aqui nessa parte, mas assim, se você não quiser assistir o spoiler, então já vai deixando seu like, se inscrever no canal, me siga no Instagram, @meajudeoline, gente, beijo e até a próxima. E quem quer saber sobre o final, agora é a minha oportunidade de falar. O final era um final que eu não gostaria que tivesse acontecido, sendo muito realista. Eu não queria que o Gatsby tivesse sido morto, ainda mais sendo assassinado e sendo culpado pela morte e por ser amante da mulher do Winston. Não gostaria que isso tivesse acontecido, mas, ao meu ver, isso faz todo o sentido dentro da história. Tipo assim, a gente tem a visão do Nick que enaltece muito o Gatsby. E assim, mas assim, se você for analisar friamente tudo que acontece, gente, não é uma coisa saudável um cara que, assim, conseguiu toda a sua grana, conseguiu todo esse dinheiro, sabe, voltar pra tentar reconquistar a ex-namorada que já estava casada, que estava em outro relacionamento. Sabe, não é algo saudável. Passou 5 anos, o cara não conseguiu superar, ele teve que voltar pra, sabe, tentar reconquistar essa mulher. Não é algo nem um pouco saudável. O Gatsby, ele é um tipo de pessoa que precisava ter uma terapia pra melhorar toda essa questão dentro dele. Porque, assim, um fato que a gente consegue interpretar é que o Gatsby, ele fazia todas essas festas luxuosas, grandiosas, de, assim, extremamente populares para ter a atenção da Daisy. Ele queria que a Daisy, por causa dessas festas, fossem atraída a essa festa para ele conseguir de fato falar com ela novamente, ter aquela ponte de novo, e ele não conseguiu, gastando todo aquele dinheiro, fazendo tudo o que ele fez para conseguir a atenção da mulher. Tipo assim, o final dele, de fato, assim, é um final questionável, mas é um final que poderia muito acontecer, sabe? Que não era legal. E a gente ainda tem o marido da Daisy, que é um cara completamente desprezível, que traía a mulher dele, a esposa dele, com a mulher do Winston. E assim, depois ele coloca a culpa no Gatsby dele ser o amante da mulher do Winston. E assim, a mulher do Winston morre no meio da história.
que eu achei um pouco conveniente. Achei um pouco conveniente esse atropelamento que acontece, mas ok. Aí o Winston, como vingança, vai lá e atira no Gatsby pra matá-lo. E assim, eu acho que o final, a questão do final, porque assim, tem o enterro do Gatsby, o Gatsby morreu, e o Gatsby, ele era um cara extremamente conhecido e extremamente famoso, todo mundo sabia, ele tinha negócio, ele tinha grandes amigos influentes, e chegou na hora do funeral dele, ninguém apareceu. As pessoas que apareceram foram jornalistas e repórteres que queriam cobrir aquela manchete do Gatsby, um grande milionário, uma pessoa que saiu do nada, ficou milionária, que tinha todo um prestígio, toda uma reputação, morreu assassinado. Então aí, de novo, volta aquelas teorias de por que ele morreu assassinado, sabe? O que ele teria feito para aquele cara ter matado ele. Então, assim, fica aquelas lições, né, gente? Eu adoro esses livros, porque esses livros, eles sempre me trazem alguma lição interessante. E é aquela coisa, né, do status, do luxo, viver de aparência. O Gatsby, ele vivia de aparência, ele vivia no luxo, ele vivia com muito dinheiro, mas assim, no fundo, ele provavelmente não era uma pessoa feliz. Ele conquistou tudo aquilo que ele conquistou, mas ele vivia em função de tentar reconquistar uma outra pessoa que já não tava mais nem aí pra ele. Ele tinha amigos que não eram amigos de verdade. Ele estava cercado por pessoas que estavam ali porque ele era o Gatsby e não por ele ser uma pessoa legal, ou não por ele ser uma pessoa incrível. E de fato, o único amigo do Gatsby que sobrou ali, que realmente foi fiel a ele até o final, foi o Nick, que ele tinha acabado de conhecer. Então, gente, fica todas essas questões, análises a partir dessa leitura que eu gostei demais. Como eu falei, recomendo. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.